Hallo, tudo bem com vocês? Então estamos aqui com mais um videozinho sobre preposição para completar essa tríade wo, woher, wohin, que por mais que a gente às vezes saiba as preposições de deslocamento, parada, paranana, tem situações tem situações específicas que a gente tem que aprender como utilizar cada uma delas. Então vamos começar o nosso videozinho com o wohin. Mesma coisa do vô, quem já assistiu o do vô, vamos lá. Eu sei declinação de artigos, nominativo, acusativo, dativo e genitivo. Se não, não veja esse vídeo. Eu já sei o que são preposições rainhas e sem vergonhas? Já! Se não, não veja este vídeo. Eu já sei o que são os verbos fixos ou de deslocamento. Joia, continuar. Eu já vi os vídeos sobre preposições. Ótimo! Você pode ver esse vídeo. Se não, gente, é demais. Quando eu coloquei a palavra wohin na busca do Google, olha só o que eu recebi. Der Weg wohin? O caminho onde? Não, onde é estático? O caminho aonde? Wohin geht er? Ó, o avião, wohin, o mocinho andando. Wohin so schnell? Aqui a gente tá, ó, o cara tá dirigindo, por isso o policial parou. É em relação ao verbo de deslocamento. E olha só o tratorzinho. Psh. Wohin fährt der Traktor? Caiu, né? Bom, isso tudo para sensibilizar vocês que wohin, o que significa o nosso amado wohin. Se a gente tem wo significando onde, wohin vai ter o corpo do wo, que é o onde, mais o quê? Mais o hin que joga para frente, que é o famoso aonde. Ja? Então, onde nós temos verbos parados. Morar, trabalhar, estar. Ich wohne, ich arbeite, ich bin. E verbos de deslocamento. Gehen, fahren, fliegen, que é então ir a pé, ir de carro, né? Ou, no caso, meio motorizado, pode ser também bus, pode ser até Schiff, navio. Ou ir de avião, fliegen. É claro que todos esses verbos, se a gente usar para passarinho, a gente vai usar voar. Né? Agora, a gente não, a gente vai de avião. Então, esse fahren, esse fliegen, a gente tem que relativizar. Eita, que bagulho. Então, ó, wohin, pium, pra frente. Um exemplo disso é a frase clássica, schau hin ohne zu lachen. Olha lá sem rir. Ó, meu olhar tá indo pra frente, né? Ou deite, leg dich hin. A pessoa vai estar, deitei. Ja? Então, a gente não pode esquecer esse movimentinho, ou pra frente, né? De A para B, que o hin envolve. Exemplos de verbos, já comecei ali, mas nós temos gehen, ir, fahren, ir de carro, ou ir de navio, ou ir de ônibus, ou ir de moto, ou ir de bicicleta, tudo isso. Ou mesmo dirigir, fliegen, ir de avião, tun, colocar, ó, tô colocando, ó, ponto A, ponto B, ó o mouse, ó, A, B. Stellen, mesma coisa. Setzen, rennen, springen, pular, steigen, ziehen, mudar-se ou puxar. Tudo isso vai envolver wohin. E agora, o que seria correto? Ich fahre nach Strand, ich fahre zum Strand, ich fahre in den Strand. A gente tem os dois são para, na e zu. O que usar quando? Esse é o ponto que a gente vai discutir hoje. Então, aqui o único certo é esse. Yeah? E a gente vai ver por quê. Então, temos aqui wohin e as possíveis preposições. Nach, zu, zum, zur, in den, in das ou ins ou in die. Não se esquecendo que nós temos aqui também as famosas Verschmelzungen. Schmelzen é derreter. Verschmelzungen, então, são as preposições, mas artigos que podem ser escritas juntas, como in das ou ins. A maioria das pessoas fala sempre a Verschmelzung, né? Porque a língua é tão rápida, a gente não quer ficar in das, ins. Zu dem, zum.
zu der, zur. Auf das, aufs. A gente não vai ver o aufs hoje visualmente, mas ele existe. Quis deixar aqui para vocês. Todos esses, façam uma pausa aí de 5 minutos, quanto vocês precisarem, e tentem, por conta própria, decidir qual preposição vocês vão colocar, que a gente corrige juntos. A correção sempre é um ótimo auxiliador. Pausa. E agora, então, nós começamos com a correção. Então, quais são os aspectos que nós temos que pensar antes de escolher uma preposição? Nós temos que pensar na categoria. Eu estou falando do quê? Estou falando de país. País não tem artigo, não é nem der, nem die, nem das, Länder, nem Städte, nem cidades, nem nomes próprios. Peter, Anna, Sabine. Não é nem der, nem die, nem das. Então a gente não vai ter uma preposição junto com um artigo declinado. A gente vai ter a preposição purinha. Yeah? Então como seria isso? Para Länder, países, a gente tem que usar o nach, não é o zu. E é assim porque é assim. Ich fliege nach Brasilien. Ich fahre nach São Paulo. Pode ser uma Richtung, uma direção. Ich fahre nach rechts, ich fahre nach Norden. Mesma coisa. Chegou aqueles meus famosos países com artigo. Aí não é mais nach, aí é in. In é dativo acusativo. Aus bei mit. Faz dogfube. In é wechsel. Preposição sem vergonha, ou seja, ela vai junto com o verbo. E aqui nós temos verbos de deslocamento. Schweiz é die. Como é que fica o die no acusativo? Fica die. Exatamente. Então aqui, ich fahre in die Schweiz. Räume. Mesma coisa. A gente vai colocar o in, porque a gente vai entrar. Então, a gente... Kino é das. Ich gehe, das também não muda. In das Kino oder ins Kino. Ich fahre Stadt. Stadt é die. Mas aí Stadt é nome próprio? Não. São Paulo, que por acaso é uma cidade de nome próprio, mas Stadt é die, a cidade, feminino. Ich fahre in die Stadt. E parque é a mesma coisa. Ich gehe in den Park. Park é masculino. Então nós temos aqui a categoria Räume, espaços, Plätze, locais. Próxima categoria, Gebäude, prédios. Yeah? Então, ich gehe poderia ser in die Bank, porque Bank é feminino, poderia. Mas quando são essas instituições oficiais, muitos alemães também falam auf. Auf, acusativo ou dativo. Porque aqui, se for uma preposição do dativo rainha, ela é que vai ganhar, hein, gente? Não vai ser mais o verbo. Então, mas aqui é o auf. Auf é wechsel. Então, o Bank, que é feminino, permanece feminino. Ich gehe auf die Bank. Geschäfte, lojas. Ich gehe auf die Post. Markt, local aberto. Então, a gente não vai mais colocar o in, a gente não vai mais entrar. Não tem no que entrar, né, gente? É aberto, é tudo lá, assim, não tem parede. Então, a gente vai ter que colocar o auf, que é wechsel. Markt é der no acusativo, den. Ich gehe auf den Markt. Mesma coisa, Spielplatz, que é masculino. Ich gehe auf den Spielplatz. Insel, aberta, mesma coisa. Ich fahre auf die Insel Rügen. E agora, a próxima categoria. Eu vou para a casa do Peter. Como é que eu falo isso em alemão? Esquece a palavra casa. O alemão, a Peter é Eigenname, nome próprio. Vai usar o zu. Olha lá, purinha. Não tem nem zum, nem nada. Ich fahre zu Peter. Esquece a palavra casa. É simplesmente assim que eles vão falar. Arzt também é pessoa, só que agora é com artigo, não é mais nome próprio. Então aqui a gente vai ver o artigo declinado. Arzt é der, masculino é der Arzt, die Ärztin. Ich gehe oder ich fahre zum Arzt. Porque o der no dativo vira dem. E aqui o zu nós temos uma preposição rainha. Então o gehe não vai fazer a menor diferença. Ele só faz diferença nas Wechsel, nas preposições de mudança. No zu, por exemplo, não. A gente tem que voltar para o dativo. E a mesma coisa aqui, mesma coisa nada. Vamos colocar aqui Sport e Training. Ich gehe zum Training. Eu vou pro treino. Todos os verbos são das Training. Aqui não é verbo, né? No caso é uma atividade. Der Sport, das Training, der Picknick. Por acaso eles viraram
dem. Os dois viram dem no dativo. Ich gehe zum Sport. E agora o famoso eu vou para casa. Ich gehe nach Hause. No caso, a minha casa, a gente já viu no vou como é que esse ezinho do Hause significa que é a minha própria e tudo que isso significa, né? É assim, ela é uma Ausnahme, por isso ela tá ali com asterisco. Ja? Mais uma vez, olha só, eu dei a palavra nach Hause. No vou, ich bin zu Hause, apareceram outras coisas. Agora, ich gehe nach Hause. Olha só o que o Google me trouxe para quando eu fui pesquisar o que vinha. Zeit nach Hause zu kommen. Não se esqueçam que esse kommen pode ser de onde você vem, ich komme aus Brasilien, mas nesse caso significa ir. Tempo de ir para casa. Né? Tem essas nuances, eles podem se. O kommen pode ter esses dois significados. Ou olha só o gatinho. Komm nach Hause, Minka. Vem para casa. ET, minha casa, ir para casa. Nach Hause. Veio ET. Vocês podem dar a palavra-chave lá na Hause, que vocês vão encontrar tudo isso. Ou, olha só que bacana. Mein Chef hat mir einen schönen Tag gewünscht. Bin dann nach Hause gegangen. Meu chefe me desejou um ótimo dia. Então, fui para casa. Yeah? A gente vê aqui sempre, então, o nach Hause. Como é que eu sei que é a casa dele? Porque tem o ezinho lá. Bom, junto com Schweiz e USA, tem vários outros países que são exceção, nomes próprios, que carregam artigo. A gente já viu também no do voo, no filminho do voo. Então temos lá, die Schweiz, como ficaria agora? Eu vou para a Suíça. Ich gehe, ich fliege, não importa, ich fahre. Bom, aqui a gente tem die no acusativo, vai permanecer die. Der no acusativo, wieder den. E a gente tem die plural, permanece die. Então a gente já viu que a preposição usada não é o nach, como nos outros países sem artigo, é die. Então seria, como ficaria? Quem quiser dar uma pausa, faz antes e agora aproveita a correção. Ich fahre in die Schweiz, in die Türkei, in die Mongolei, já estava lá, in die Slowakei, in den Iran, in den Irak, in den Libanon. Ich fliege in die USA, auf die Malediven, auf die Kanarischen Inseln. Und ich fahre in die Tschechische Republik. Ali tem um N a mais, que veio do Ctrl-Copy, Ctrl-V do dativo, in die Tschechische. Mesma coisa aqui, porque essa é a declinação de adjetivo para feminino, in die Tschechische, né, do artigo definido, e in die Dominikanische Republik. Até aqui tudo bem? Joia! E agora, então, qual é a diferença mesmo desse gehen e desse fahren, esse zu e esse in, que sempre ficam se alterando? Para começar, a gente tem o zu como um grande Richtung, uma grande direção geral. E o in no sentido de da rein, entrar lá dentro. Então, o verbo gehen, se é o meu Richtung ou se eu vou entrar lá dentro, eu não caso nenhum acidente, diferente de fahren, que envolve um meio de transporte, né? Um meio rodas motorizado. Então, vamos lá. Eita. Ich gehe in den Supermarkt, ok. Ich gehe ins Kino, ins Haus. Olha agora eu vou aqui entrar em uma casa, qualquer, tá? Sem o E. Ins Theater, in die Bäckerei, in die Stadt, in die Uni. Ótimo. Ou geral. Ich gehe zum Supermarkt, zum Kino, zur Stadt, zur Uni. Olha só o que acontece junto com o verbo fahren se a gente coloca o in. Ich fahre in den Supermarkt, ins Kino, ins Theater, in die Bäckerei. Ruim, hein? Causando acidentes. Agora, in die Stadt e in die Uni, a cidade é aberta, a Uni é aberta. Então ali não teria problema. Para vocês verem que não dá para ficar fazendo regra geral. Yeah? Alguns não vão dar porque são de parede, né? São estruturas, são prédios. Outros são abertos. Aí tudo bem. Ich fahre in die Uni. Ok. Ich fahre in die Stadt. Ok, se bem que a maioria dos alemães vai falar wir fahren zur Uni. Ich gehe zur Uni. Mas tudo bem. Não tá errado. Depende do que você quer falar. Eu não posso falar que isso está marcado em vermelho e tá errado. Não. Só que tem que tomar cuidado com o que vocês estão falando.
E aqui é a forma geral. Ok, o zu, direção geral, não tem problema. Não vou causar problemas. Ich fahre zum Supermarkt, zum Kino, zur Stadt, zur Uni. Ok. Então, para vocês verem, a gente vai discutir a mesma coisa para Wasser, as situações com água, Strand, Meer, Fluss e See, que a gente discutiu no Dativ. Ja? Nós temos a preposição de lateralidade, que é an. Então, a gente tem as seguintes situações. Eu posso ir para a praia, pro rio, uma coisa geral. Agora, eu posso ir ao rio e eu posso ir para dentro do rio. Então, vamos lá. Situações gerais que estão ok. Ich fahre zum Strand, zum Meer, zum Fluss, zum See. Ok. Não se esquecendo que aqui o zu, preposição rainha do dativ. Agora, lembrando, Strand é der, Meer é das, Fluss é der e See também é der, no sentido de lago. Ich gehe an den Strand. O an é sem vergonha. Sem vergonha com o verbo gehen me resultou em acusativo. Olha ali o der declinado para o den. Ich fahre an den Strand. Ok. Ich gehe in den Strand. Não rola. Não dá para você entrar, nem que seja a pé, na praia, no sentido de areia. Não. Agora, ich gehe ans Meer. Ok, você ficou na lateralzinha, né? Você só chegou até lá. Ich gehe ins Meer. Entrei no mar. Ok. Verbo gehen pode tudo. Ich fahre an den Fluss. Ok, tá lá com o navio, olha lá que bonitinho. Ich fahre an den Fluss. Ich fahre in den Fluss. Eita. Ich fahre an den See. Ah, legal. Fui lá. Lago, tô lá na lateral, ó, an, lateralzinha. Agora, ich fahre in den See. Vixe, foi pra dentro. Nada tá errado, mas o que vocês querem dizer? E aí vocês vão perceber, quando tiverem problemas, que o alemão vai reagir de uma forma que vocês não esperavam. Tipo, nossa, você tá contando uma coisa super banal. Ele deu aquele susto. Você fala, eita, alguma coisa saiu errado. Então, vamos lá. Aqui alguns exemplos. Que tá tudo ok. Ah lá, ich gehe ans Meer. Ich gehe ins Meer, tá ok. Ich fahre in den Fluss. Olha lá, é essa a primeira. Não, essa aqui é ich fahre ins Meer. Fui com o carro dentro do mar. Aqui, ich fahre in den Fluss. Ó, essas foram as fotos que eu encontrei quando eu dei essas palavras-chave na busca do Google. Ou seja, é isso que a gente tá querendo falar. O que tem aqui para eu clicar? Eita, não é nada. Ah, não esquecendo que ali ich gehe in den Strand não existe. Ja, é sempre an, porque não tem como a gente entrar em nada. Melhor jeito de evitar acidentes, como esse cachorrinho aí. Ich fahre mit dem Fahrrad zum Strand. Assim, se o motorista, se o guia for para dentro do mar, você salta. Evitando acidentes. Brincadeira, mas eu não podia deixar de pôr essa foto exatamente para vocês verem, né? Estamos entrando na água? Não estamos entrando na água. Outra peculiaridade, Berg e Berge. Plural ou singular. Não se esqueçam, Berge, cordilheira, muitas montanhas, a gente tem que saber o que a gente está falando, onde existem várias cidadezinhas ali no meio, onde a gente pode entrar, né? Pode desbravar, pode andar, fazer trilha e assim por diante. Então, primeira situação, exatamente essa. A gente vai, mas a gente vai parar ali na ponta dos Alpes, né? Ali na primeira cidadezinha, não. A gente pode ir nas cordilheiras. Ich fahre in die Berge. A gente tem aqui essa situação, usando os plurais. O plural, die Berge. Se nós usarmos a palavra no singular, wir fahren oder wir gehen in den Berg, a situação é lá dentro, você vai, se você está usando o singular, você vai para dentro da montanha, aí é uma só. Da rein, fährst du da rein? Gehst du da rein? Aí a gente teria aqui essa situação. É possível,
Mas é esse o caso. Melhor então seria wir fahren, a mais comum pelo menos, oder wir gehen auf den Berg, aqui no singular. Por que agora nesse caso de gehen auf den Berg, eu não posso usar plural? Porque a gente não pode ir numa montanha e em várias montanhas ao mesmo tempo. A gente vai sempre em uma, daí depois a outra. Então nesse caso de, nós subimos a montanha, nós vamos para cima da montanha, é singular. Agora eu vou para as montanhas como localização, sempre plural. Wir fahren in die Berge, wir gehen auf den Berg, ou wir fahren auf den Berg, porque também tem vários caminhos onde dá para ir carro. Ja? E por que agora eu não posso? Wir gehen und fahren auf die Berge. É essa questão. Não dá pra gente ir ou nem ir de carro usando o auf die Berge, porque é plural. Não dá pra gente fazer isso em um monte de montanha. É sempre uma só. Então, tem situações onde a gente pode e deve colocar o plural, e tem situações onde a gente só pode usar o singular. Ok? Então é isso. Vocês viram agora essas peculiaridades, essas nuances do uso do wohin. Próximo vídeo é o que está faltando para a gente completar a tríade woher, wohin, que é o woher. É isso aí. Terminando o woher, a gente faz exercícios. Um beijo, bis dann.